Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York mal dormia. Os arranha-céus, banhados pela luz artificial dos postes, pareciam vigiar as ruas desertas. Eram 3 da manhã, a hora em que a maioria dos moradores adormecia em um sono tranquilo, longe das emergências e segredos da cidade. Mas para Emily Carter, para ela, uma enfermeira dedicada do Hospital St. Mary's, essa hora era apenas uma pausa entre dois mundos, o dos corredores frios, dos gritos abafados e das vidas a serem salvas, e o de sua solidão, rara, mas necessária. Emily saiu do táxi, os ombros curvados pelo cansaço acumulado do turno da noite. Sua bolsa de enfermeira pendia pesadamente do ombro, contendo tudo que a lembrava de sua vida como profissional dedicada, um estetoscópio, alguns medicamentos e um caderno onde anotava as emergências mais importantes. Ela sempre acreditara que sua vida se resumia a isso: cuidar, ajudar, desaparecer na noite. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos. O terminal para onde seu voo havia sido desviado estava quase vazio. Telas de informação piscavam, anunciando atrasos e cancelamentos. Seu celular mostrava sem sinal, e o frio cortante de janeiro a penetrava até os ossos. Ela se sentia vulnerável, como uma criança perdida em uma cidade grande demais para ela. Foi então que ele apareceu. Um homem alto e imponente, mas estranhamente reconfortante. Seus cabelos castanhos levemente despenteados e o olhar penetrante denunciavam tanto cansaço quanto autoridade. Ele se aproximou dela com calma e confiança. "Você está sozinha a esta hora?" perguntou ele em voz baixa, mas firme. Emily deu um pulo, agarrando a bolsa com força. Algo na presença dele a intrigava e a deixava inquieta. Ela sentiu o coração acelerar, não de medo, mas daquela estranha e inexplicável fascinação. Eu só estou atrasada para o meu voo", respondeu ela, hesitante. O homem sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso que escondia segredos, uma promessa tácita de que sua vida estava prestes a mudar. "Então venha comigo. Você não deveria ficar aqui sozinha." Antes que pudesse pensar, um vento gélido varreu o terminal, batendo portas e assobiando entre as colunas. Emily sentiu que não tinha escolha. Esse simples ato seria o ponto de partida de um evento que despedaçaria tudo o que ela conhecia: sua vida, seu coração e até mesmo seu futuro. O homem, David Hamilton, CEO de uma das maiores empresas da cidade, estava prestes a entrar em sua vida no momento em que ela menos esperava. E ela estava prestes a descobrir, tarde demais para voltar atrás, que às 3 da manhã, nada acontece por acaso. Emily Carter seguiu David Hamilton por um labirinto de corredores iluminados por lâmpadas fracas. Cada passo ecoava em seus saltos no piso de mármore, e ela se sentia ao mesmo tempo intimidada e estranhamente protegida. Ela jamais imaginara que um simples voo atrasado pudesse levá-la a um apartamento tão luxuoso, pertencente a um estranho que exalava uma aura quase sobrenatural. "Você deve estar exausto", disse David, abrindo a porta de um quarto enorme, onde uma cama king-size parecia guardá-lo como um santuário. Emily assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Seus olhos percorreram os móveis modernos, as pinturas com molduras douradas e a vista panorâmica de Manhattan, cujas luzes cintilavam como estrelas caídas sobre a cidade. Ela se sentia minúscula, mas estranhamente em casa. Eu não deveria estar aqui", ela finalmente murmurou. David aproximou-se, seus penetrantes olhos azuis a examinando intensamente, mas sem proferir uma única palavra agressiva. Sua voz, quando falou, era suave e profunda. "Você está aqui porque o destino assim o quis. Você não deveria estar sozinho a esta hora." Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele disse aquilo com uma convicção que não deixava margem para dúvidas. Havia algo em sua segurança que a fascinava, algo que a fazia relaxar apesar da situação estranha. "Obrigada, mas não posso aceitar que alguém me traga de carro simplesmente porque estou sozinha." David esboçou um leve sorriso, quase divertido. "Você não precisa aceitar. Eu apenas ofereci abrigo para você passar a noite. Amanhã, você retomará sua vida como se nada tivesse acontecido." Emily sentiu o coração apertar. Amanhã, pensou, mas no fundo, já sabia que aquela noite não seria esquecida. Aquele simples refúgio parecia ser o início de um laço que ela não conseguia explicar. Ele fez um gesto para que ela se sentasse na beirada da cama, e ela obedeceu, inquieta, mas intrigada. Ele sentou-se a uma distância respeitosa, deixando um espaço entre eles, mas sua aura preenchia todo o quarto. "Eu sou David Hamilton", disse ele, com voz calma e confiante. "E você é Emily Carter, enfermeira. Você está exatamente onde precisa estar."
Emily olhou para ele, surpresa por ele saber seu nome. Como ele poderia saber? Eu não entendo, ela gaguejou. David se levantou e se aproximou, mas desta vez, apenas o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Você vai descobrir em breve. Por agora, durma. Tudo ficará bem. Emily finalmente se deitou com o corpo pesado de cansaço. Mesmo deitada, sua mente fervilhava. Ela ainda não sabia que aquele homem, aquele CEO misterioso e carismático, estava prestes a mudar sua vida de uma forma que jamais imaginara. O que ela pensava ser uma simples noite de refúgio se tornaria o início de uma história onde desejo, proteção e destino se entrelaçariam de forma irresistível. Ao fechar os olhos, um pensamento persistente voltou a assombrá-la. Por que aquele homem misterioso simplesmente não a deixava ir? E acima de tudo, por que ela se sentia incapaz de querer fazer isso? Emily acordou tarde na manhã seguinte, com o sol de janeiro filtrando-se pelas pesadas cortinas. O quarto estava silencioso, quase irreal. Ela piscou, tentando discernir onde estava. A noite anterior parecia ao mesmo tempo próxima e distante, como um sonho acordado. David já estava lá, parado perto da grande janela, observando a cidade lá embaixo. Seu terno impecavelmente alinhado, seu olhar sério, porém terno, exalavam uma mistura de poder e fragilidade que ela não conseguia compreender. Você acordou cedo para uma enfermeira, disse ele, virando-se para ela com um leve sorriso. Emily sentou-se na cama, com os cabelos despenteados, e corou levemente. Eu tinha que garantir que não me atrasaria para o trabalho. David aproximou-se lentamente e entregou uma xícara de café fumegante. Você não precisa correr hoje. Tire um tempo para respirar. Havia algo em sua voz que a acalmava, como se cada palavra fosse calculada para tranquilizá-la. Emily aceitou o café, com as mãos tremendo levemente. Ela não conseguia explicar por que se sentia curiosa e nervosa ao mesmo tempo em sua presença. Você não deveria ficar aqui. Este não é o seu mundo, ela murmurou. David sentou-se em frente a ela, cruzando as pernas. Você acha que entrou no meu mundo por engano. Mas às vezes é o mundo que entra no seu. Você veio aqui por um motivo, Emily. Emily desviou o olhar, inquieta, mas intrigada. Ela sentia que cada palavra que ele pronunciava afetava mais profundamente do que ela queria admitir. Havia uma intensidade em seu olhar que a fazia sentir-se, ao mesmo tempo, confiante e na defensiva. Não sei por que deveria confiar em você, ela finalmente admitiu. David inclinou ligeiramente a cabeça e sorriu, não de forma zombeteira, mas sinceramente. A confiança não é algo que se pede. É algo que se constrói. E pretendo mostrar a vocês que não tem nada a temer aqui. Um silêncio reconfortante se instalou. Emily tomou um gole de café, sentindo o calor se espalhar por seu corpo cansado. Ela sabia que suas noites de trabalho nunca a haviam preparado para essa mistura de tensão e ternura. Cada gesto de David, cada olhar, parecia calculado para criar uma conexão que ela não conseguia ignorar. Então, sem aviso prévio, ele se levantou e foi em direção à porta. Preciso me ausentar por algumas horas a negócios. Fique aqui e relaxe. Vou garantir que tudo esteja bem. Emily assentiu com a cabeça, mas uma vozinha em sua mente gritava: por que quero que ele fique? Por que meu coração acelera quando ele está por perto? Este dia, que deveria ser normal, se tornaria o início de um relacionamento onde atração e proteção se misturariam com surpresa e perigo. Emily ainda não sabia, mas acabará de cruzar um limiar do qual jamais poderia retornar. E em algum lugar na frieza do mundo exterior, o CEO que a receberá às 3 da manhã começava a perceber que nunca poderia deixá-la ir. Não desta vez. O dia se arrastou para Emily. Presa no luxuoso apartamento, ela se sentia privilegiada e aprisionada ao mesmo tempo. Cada canto do apartamento parecia exalar o poder e a riqueza de David Hamilton, mas não era a grandiosidade que a fascinava, era ele. Seu carisma, sua presença silenciosa, porém magnética, cada gesto preciso e calculado, a mantinham constantemente oscilando entre o desejo e a cautela. Quando ele voltou no início da noite, ela estava sentada na sala de estar, um livro na mão, sem conseguir se concentrar. O som das chaves na porta a fez levantar os olhos. David entrou, ainda impecavelmente vestido, mas desta vez seu olhar havia mudado. Mais próximo, mais intenso, quase vulnerável. Você ainda está aqui, disse ele simplesmente, e Emily sentiu seu coração acelerar. Eu não tinha para onde ir, confessou ela, e imediatamente mordeu o lábio, consciente da fraqueza em sua voz. David aproximou-se lentamente e sentou-se ao lado dela. O ar parecia vibrar ao redor deles. Ele não disse nada, e ainda assim cada silêncio parecia pesado. Emily sentiu um calor estranho subir por dentro, uma mistura de nervosismo e excitação.
Emily, você não entende, murmurou ele com a mão quase tocando a dela. Não posso deixar você ir. Não depois desta noite. Não depois de tudo que senti quando vi você chegar. Emily desviou o olhar com o coração acelerado. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Ela sabia que ele estava brincando com emoções que ela não estava preparada para lidar, mas não conseguia negar a atração que a consumia. David, eu não sei se isso está certo, ela gaguejou. Meu mundo é diferente do seu. Ele a olhou atentamente e pela primeira vez, um lampejo de pura emoção cruzou seus olhos geralmente impassíveis. Eu sei, mas às vezes, mundos diferentes precisam se encontrar. E eu não quero te deixar ir. Emily sentiu um nó na garganta. A realidade a atingiu em cheio. Ela havia sido lançada acidentalmente em um mundo de luxo e poder, e no entanto, não era o conforto material que a impedia. Era ele. Mas quando ela estava prestes a responder, um ruído vindo de fora interrompeu aquele momento delicado. David franziu a testa e se levantou, instintivamente protetor. Fique aqui, ordenou ele suavemente, mas com firmeza. Emily o observou se afastar, com o coração dividido entre o desejo e o medo. Ela sabia que corria o risco de ser dominada por sentimentos que nunca havia conhecido. Naquela noite, ela entendeu uma coisa: David Hamilton nunca a deixaria ir, e ela não sabia se realmente queria isso. No entanto, por trás dessa intensidade e atração, um mundo exterior os aguardava, repleto de desafios, mal-entendidos e segredos que poderiam muito bem destruir esse frágil laço. Naquela noite, Emily foi para a cama com apenas uma certeza: ela havia caído em um turbilhão do qual não sairia ilesa. A noite caía sobre Manhattan, envolvendo a cidade numa escuridão quase palpável, iluminada apenas por letreiros de neon e pelos faróis dos carros lá embaixo. Emily sentou-se à janela, observando a cidade como se buscasse respostas em suas luzes cintilantes. Sua mente estava a mil. Tudo o que ela conhecera antes, seu apartamento modesto, suas longas noites no hospital, parecia uma lembrança distante. David entrou silenciosamente na sala, vestindo um paletó escuro sobre o terno. Seus olhos encontraram os dela, e Emily sentiu um calor familiar se espalhar por todo o seu corpo. Mas desta vez havia algo mais em seu olhar, uma urgência, uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Emily, ele começou com a voz grave e profunda: não posso mais te deixar ir. Não desta vez. Você não chegou por engano às 3 da manhã. Você veio para mudar a minha vida, e eu não posso ignorar isso. Emily levantou-se abruptamente, dando um passo para trás. Seu coração batia forte, dividido entre o desejo e o medo. David, eu não sei se consigo, eu nunca estive neste mundo. Você é demais para mim, ela murmurou. Ele deu um passo em direção a ela, e cada movimento parecia carregado tanto de poder quanto de delicadeza. É demais para você? Emily, não estou falando de luxo ou poder. Estou falando de mim, e de como me sinto. Quero você na minha vida, não só por esta noite, não só por este momento, para sempre. As palavras atingiram Emily como uma onda. Ela se sentiu sobrecarregada. Sua mente gritava para que ela fugisse, para se proteger, mas seu coração se recusava a obedecer. Ela sabia que estava se apaixonando por ele profunda e irrevogavelmente. E se eu não estiver à altura da tarefa? E se tudo isso for um erro? Perguntou ela com a voz trêmula. David sorriu, um sorriso raro, quase vulnerável. Nunca garantias, Emily. Mas algumas coisas valem o risco. Você é a única que importa para mim. Naquele instante, Emily sentiu algo ceder dentro dela. Todos os seus medos, todas as suas hesitações, colidiram com a força bruta de seus sentimentos por ele. Ela respirou fundo e caminhou lentamente em sua direção até que estivessem frente a frente. Então, acho que não vou embora, murmurou ela, incapaz de conter um sorriso tímido, mas sincero. David a puxou delicadamente para perto, abraçando-a com uma ternura que derreteu toda a sua resistência. Aquele gesto não era apenas romântico, era uma promessa. A promessa de que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Enquanto a chuva começava a cair sobre a cidade, criando uma sinfonia suave contra as janelas, Emily compreendeu uma verdade que ainda não havia aceitado completamente. Alguns encontros nunca são por acaso. Algumas noites, às 3 da manhã, podem mudar uma vida inteira. E ela sabia no fundo que nunca mais ia querer voltar.